muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, bem-vindos novamente aqui. Esse episódio é um episódio especial por dois motivos. Primeiro, que eu vou fazer uma aula. Hoje vai ser uma aula de tráfego pago e uma aula de tráfego orgânico para os alunos dos bastidores. Os outros vão assistir de atrevidos. E outro motivo que é especial é porque eu estou apresentando. Não, mentira, é porque o Douglas está aqui. O Douglas é o social media. Show. O Douglas é o melhor social media do Brasil, pessoal. Não, brincadeira. Ele é o melhor gestor de tráfego pago do Brasil. E isso é verdade. Ele que cuida da parte de tráfego pago de Meta. Para os nossos alunos, sabem que foi ele que ministrou a aula de tráfego pago na parte do Meta para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar na plataforma lá que ele vai responder, né? Eu vou passar a pergunta para ele, ele vai responder. Faz mais que obrigação. E aí, ele vai falar hoje para nós aqui sobre a perspectiva de como aplicar o tráfego pago e orgânico para advogados especialmente. Nós não vamos falar de outras empresas. Você assessora vários advogados, inclusive do Via administra uma verba alta, e aí a gente vai falar o que funciona, o que não funciona, o que é a perspectiva da escala de consciência. Nós vamos bater um papo aqui despretensioso. Eu separei aqui umas dúvidas de alguns alunos aqui, e a gente vai navegando e trocando, batendo um papo aqui. Seja bem-vindo, Douglas. Os alunos já te conhecem, quem não conheceu ainda vai te conhecer, e os demais ouvintes e enxeridos aí da mentoria vão conhecer você. Mas vai lá, fica à vontade, cara, a casa é sua. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite, né? De estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre tráfego pago, tráfego orgânico, né? O que eu puder contribuir para vocês aí ao longo dessa jornada minha aí de experiência, né? Prática. Vou estar passando aqui para vocês, a gente vai trocar essas ideias e com certeza, se houver essas dúvidas aí, eu vou ter o prazer de estar respondendo cada um de vocês aí de forma bem específica aí, porque eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas aí. Tráfego pago, tráfego orgânico é algo que sempre tem muitas dúvidas. E eu tinha te perguntar, Douglas, quanto tempo você tem trabalhando só com tráfego pago? Já vai estar aproximando dos 10 anos já. 10 anos, né? 10 anos. Tráfego pago bem lá no início mesmo. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato ali, 2015, 2016, quando a gente começou a entender. Na época, não existia esse tanto de ferramenta que tem hoje, né? Tráfego pago a gente fazia só no Facebook. Era só Facebook, Só né? Facebook, né? Tanto é que o gerenciador de anúncio hoje é no Facebook, né? No Facebook. Já estava tudo pronto, para que eles foram mexer, Já né? estava tudo lá, né? E era Power Editor, né? Na época chamava. Hoje... Como é que é? Power Editor. É mesmo? Ué. Não sabia não, de verdade. Era bem ali, bem nos primórdios dos anúncios. E então foi quando ali a gente teve os primeiros contatos, né? Onde que a gente aprendeu mesmo na essência da ferramenta. Depois o Grupo Meta foi comprando as plataformas, né? Instagram, WhatsApp. E aí foi integrando tudo isso aí, né? E virou uma ferramenta só, né? Tem que estar tudo integrado, inclusive a ferramenta do Meta, ela é até meio chata, né? Não sei se vocês viram nas aulas, né? É um quebra-cabeça que você tem que montar para começar um anúncio. E então, assim, de acordo com as ferramentas que foram comprando, agora tem que estar tudo integrado para você fazer um anúncio bem profissional. A percepção que eu tenho, cara, conhecendo as duas plataformas, é que o Google Ads é difícil de entender a essência dele, para quem eu anuncio, a profundidade da palavra-chave. E o Meta é difícil também isso, mas é difícil também monitorar a plataforma, né? Subir um anúncio no gerenciador de anúncio é muito difícil. Se você colocar as ferramentas, fazer um comparativo de ferramentas, né? De ferramenta, né? O Google, ele tem essa característica também, você tem que entender ali a filosofia dela. A filosofia do Google. Entender bem como que o público pesquisa ali na rede de pesquisa, né? Já o Meta, ele também tem essa complexidade, mas ela é mais complexa ainda na parte de configuração de ferramenta, de você entender o que é um gerenciador de negócio, o que é um gerenciador de anúncio, né? Uma conta de anúncio, uma página uma página do Facebook, um perfil do Facebook, são coisas diferentes. Isso tem que estar tudo integrado. E eles criaram agora mais uma etapa aí, que é o Meta Business Suite, né? Sim. Que vai integrar tudo isso aí num lugar só, né? Então tem que entender esse quebra-cabeça aí para o anúncio rodar corretamente e evitar problemas como bloqueios. E a grande dificuldade é que quando você aprende
a ferramenta ela muda, né? Você vai lá, aprende tudo, ela vai e Eu atualiza. tô passando por isso nesse exato momento. Inclusive, principalmente o Meta, né? O Google ainda ele consegue ter um período maior de atualização. Faz só um facelift ali. Né? Faz um facelift. Agora o Meta não, todo dia tem uma atualização nova. Todo dia. Aí você aprende a mexer, o botão tá no lugar, tá no outro lugar. Tem uma função, agora não tem mais. A função depois volta. Depois tira. É difícil. A vida do pobre é difícil. E às vezes a gente dá o Google, por exemplo, gravou aquelas aulas, né, pro pessoal da mentoria, e muitas coisas, a essência, né? A essência da ferramenta ela não vai mudar. Que é o que importa. Que é o que importa, ela não vai mudar. Mas às vezes, coisinhas, né? Às vezes você vai perceber que na aula vai estar de uma forma, vai ter um layout diferente, e na hora que você ir lá na sua ferramenta, ela vai estar de outra forma. A gente tenta atualizar o mais rápido possível, mas nem sempre é possível, né? Principalmente Meta. O Google muda também. Às vezes você vai lá no planejador de palavra-chave. Estava num lugar, ele muda de lugar. Aí usa, pessoal, uma dica pro pessoal, pode usar a pesquisa. Uma coisa que funciona muito bem. Pesquisa em nenhum lugar funciona direito. Vai num site, quero pesquisar um negócio, eu não acho. Vai num lugar que quero pesquisar, eu não acho. Mas no Google Ads funciona de uma forma impressionante. Se você for lá no pesquisar, eu quero saber o planejador de palavra-chave, só de você digitar a palavra-chave, ele vai te dar um monte de coisa relacionada à palavra-chave. Então fica uma dica aí para os meus alunos, o pessoal que a gente brincou de atrevido que vão ver, né? Mas na realidade é quem tiver acesso a esse material vai saber, vai aproveitar bastante. Cara, é assim, como esse é um podcast /aula, vamos começar dividindo o conceito do que é tráfego pago e do que é tráfego orgânico, pessoal. Bora lá, né? Bora. O tráfego orgânico, né, é toda navegabilidade na internet, né, que não há um orçamento em nenhuma plataforma. Por exemplo, quando vocês entram no Instagram, faz uma conta do Instagram, faz uma conta no Facebook, vocês não pagam para ter aquela conta, né? E tráfego, né, nada mais é de uma pessoa estar navegando de um ponto A para um ponto B, né? E vamos imaginar aqui numa via, numa avenida, né? Quando a pessoa ela vai de uma avenida, ela sai de um ponto e vai para outro, ele está trafegando. Na internet é a mesma coisa, como por exemplo, quando você está ali nos stories, né? E você muda e vai para o outro stories, você está trafegando. Quando você está ali no feed, né, rolando um feed, né, você está trafegando, né? E é chamado de orgânico porque você não paga a plataforma, nem para entrar na plataforma e nem para você navegar na plataforma. Então tudo é de forma gratuita. Então, quando você faz um post, você está trafegando de forma orgânica. Quando você vai lá, pensa um post, o que eu vou postar hoje? Vai lá, cria sua legenda, sobe aquele post, posta, espera lá, né, os seus curtidas, os seus comentários, isso é chamado de tráfego orgânico, né? E o tráfego pago nada mais é do que você fazer isso de forma paga, né? Então nós temos as ferramentas, no qual eu vou pagar a ferramenta e ela vai fazer isso pra gente, ela vai trafegar, né? É como, vamos fazer um paralelo aqui, uma analogia, né? É você pegar um panfleto, né, e ir para um sinal. É você ir lá, você como advogado, pegar esse panfleto, eu sei que advogado não pode fazer isso, de acordo com o código de ética, mas é só para fazer um exemplo, né? E você ir lá para o sinal e você mesmo começar a fazer essa panfletagem. Então você está trafegando, né, de forma orgânica. Boa. Aí você, cara, cansei. Agora eu preciso dar escala para isso aí. Aí eu vou pagar uma empresa que é especialista nisso. Então ela vai pegar com a inteligência dela, os funcionários dela, e ela vai pegar aqueles panfletos e vai começar a panfletar. Então você está pagando alguém para fazer isso. É a mesma coisa que funciona nas ferramentas. Então você vai ali investir um dinheiro para que elas façam esse tráfego, né? De passar um feed, passar um stories, mas quem está fazendo isso é a ferramenta, porque você foi lá, injetou o dinheiro, e é aí que a plataforma ganha também o dinheiro, é aí que ela sobrevive também de dados. De dados, exatamente. Essa é a diferença, tráfego pago e orgânico. E é muito interessante esse conceito, cara, porque realmente muita gente na internet confunde um pouco, né? Esse conceito, quando a gente fala de tráfego orgânico é que não gasta dinheiro. E tráfego pago é o que gasta dinheiro. Não necessariamente, Não necessariamente. Né? Porque o tráfego orgânico você também gasta dinheiro para poder fazer uma boa produção. E principalmente tempo. Tempo e dinheiro. Você tem que fazer uma boa produção, você tem que fazer uma edição de vídeo, às vezes você paga uma ferramenta. Então não é que não tem dinheiro envolvido. É porque quando você injeta dinheiro na plataforma, você injeta dinheiro para
trafegar com velocidade, Com né? velocidade. Ali é um gasto na plataforma. Então, assim, o Douglas fez um excelente conceito. Tráfego orgânico é aquele que você não paga para trafegar, né? E Exatamente. o nome é bem sugestivo, né? E o tráfego pago é onde você coloca ali a gasolina, você coloca a potencialidade, né? E lamentavelmente, principalmente o Instagram, tem entregado muito pouco. Então, na busca da viralização, e na advocacia a gente sofre muito isso, a gente começa a ridicularizar, inclusive, o conteúdo, na busca de viralizar, de ficar famoso, né? Sem colocar dinheiro no negócio. E mais, eu vou trazer um conceito, o Douglas pode complementar. E fica uma dica para vocês, que são os nossos alunos. Prestem atenção numa coisa. Não há como também você viver só de tráfego pago. Por quê? Para você saber se um conteúdo ele vai dar resultado, nada mais justo que você ter testado ele no orgânico antes. Exatamente. Isso estou falando de meta, né? Do Google Ads não tem muito como isso, né? Apesar que tem, se você fizer um bom SEO, depois se você quiser fazer uma estratégia de embalde marketing com aquele material, dá certo. Mas Porque o no próprio meta. SEO, você acaba vendo qual que é a palavra que foi mais ranqueada, né? Você pode fazer um... O conteúdo que deu mais resultado, né? Aí você pode impulsionar aquilo ali através de um projeto de embalde marketing, é um papo para outra aula. Então, quando a gente fala nesses pontos, separar bem os conceitos, né? Para você não ficar perdido na plataforma. Então, quando a gente fala nesse ponto, eu quero que o Douglas até complemente um pouco mais sobre essa experiência, né? Nada mais justo do que você utilizar um conteúdo orgânico para você impulsionar, inclusive a orientação de muitos, né? Exatamente. Qual conteúdo eu vou impulsionar aqui no botão de impulsionar aqui? O que mais performou no orgânico, onde você não colocou dinheiro, que deu mais resultados, onde você viu que mais não seguidores curtiram, né? Então, tem muito disso também. Uma coisa não vive sem a outra. E por que eu estou tocando nesse assunto, Douglas? Porque tem um monte de gente falando que tráfego pago não funciona. Tráfego orgânico não funciona. E esses dias eu recebi um conteúdo muitíssimo engraçado. Eu recebi um cara falando na internet, um cara de marketing também. Tráfego pago não funciona. Só que ele chegou para mim com um post patrocinado. Aí eu comentei, falei, mas como é que você chegou até aqui com o tráfego pago? Então, na tentativa de lacrar, o pessoal tem... Não, tráfego pago não funciona, tráfego orgânico funciona. Não tem nada a ver. Isso vai depender de público, de estratégia de mercado, de potencialidade, de dinheiro que você tem no bolso para investir. Tem um monte de coisa envolvida. Não dá para matar isso numa aula e principalmente no post de 15 segundos. Só não funciona o tráfego pago quem não tem dinheiro para colocar na plataforma, né? Porque assim, no entanto, o conhecimento que a gente já tem do escritório de vocês, o tempo que a gente já está junto aí, trabalhando junto, a receita, a maioria, tanto minha, da agência, quanto a do escritório, ela vem do tráfego pago. Ela vem do tráfego pago. Entendeu? Ela vem do tráfego pago. E as ações indiretas também, né? Porque quando você coloca dinheiro, por exemplo, no Google Ads, onde a gente investe bastante, e no Meta também, existe dois pontos que as pessoas também têm que observar. Existe um trabalho que você está fazendo de branding, colocando seu nome no mundo para as pessoas conhecerem. Exatamente. Existe o trabalho que você fecha um contato aqui, um contrato, e esse contrato ele vai render outras indicações. Então, não é só o resultado direto que a plataforma dá ali, né? E o pessoal sofre muito com isso também, né? De estar fazendo investimento e tem que aprender a medir todos esses pontos também. Porque assim, às vezes ele não vai ter aquele resultado de forma imediata, né? Mas ele está fazendo um trabalho de branding, por exemplo. As pessoas estão vendo ele, as pessoas estão conhecendo ele, né? Então, assim, e os contatos que acabam gerando negócios, que podem gerar novos negócios através daquele contato, né? Então, tudo isso aí é um fomento que você fez através do tráfego pago, né? Agora, levando em consideração ao que você levantou no início sobre o tráfego pago não dá resultado, ou o tráfego orgânico não dá resultado, eu posso não dar curtida, né? Naturalmente, a gente indo para o tráfego orgânico, quando você faz todo esse planejamento de fazer uma postagem, de ir lá, fazer uma arte, né? E postar, e não dar aquele engajamento, é natural. Eu vou falar para vocês hoje que é bem natural, principalmente quando você se trata de negócio, como você está falando de negócio. Porque a plataforma ela não é feita para negócios. A gente que inseriu o negócio nela. O intuito da plataforma ela não é esse.
Por isso que o nome é rede social, ela é um lugar de socializar, né? De conhecer novas pessoas, de Isso do interagir Meta, entre né? pessoas. Exemplo Meta. Esse exemplo Meta, especificamente Meta, né? Uhum, Ele já é uma plataforma para isso, né? Uma rede uhum. social, né? Porque eu tô falando Meta porque o Meta é uma rede social, né? O Google ele já é uma outra estratégia de marketing, que é É, uma estratégia de marketing de busca, é. né? E rede social é uma estratégia de marketing de relacionamento. Marketing de busca, ferramenta Google, marketing de relacionamento, rede social, né? Uhum. E aí a rede social, ela serve, ela tem esse intuito de socializar. E é difícil você socializar com um produto, com É. a marca, com um serviço, né? Ser interrompido, né? Você tá ali Exatamente. rindo de uma piada, do nada. Exatamente. Surge um serviço. Ah, Se vem. você quer fazer um inventário, É, parará, parará. E é difícil engajar a galera com isso. exatamente. E um detalhe mais importante é que as pessoas não estão ali para comprar nada naquele momento. É um gatilho que você coloca na pessoa ali naquele determinado momento que pode ser que atrai ela naquele momento que chegou aquele anúncio, isso falando de Meta, né? Rede Uhum. social. Então, as plataformas elas foram criadas para esse relacionamento e quando você trata demais de marca, quando você trata demais de produtos, tende a ter um engajamento muito menor mesmo. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando aqui me veio à cabeça um negócio muito interessante. As pessoas se preocupam muito com a qualidade do gestor de tráfego dela, da agência que ela vai contratar. E às vezes as pessoas acham que o gestor de tráfego tem um coringa, uma carta na manga, porque um é melhor que o outro nesse ponto. Cara, mas em uma proporção, se você quiser pensar para responder, não tem problema, que tá fora do briefing aqui, inclusive. Em uma proporção plausível. Quanto é importante a qualidade do gestor do conhecimento, por isso que a minha bandeira é de você aprender a fazer primeiro para depois você delegar, porque quem não sabe o que está delegando está contratando sob o risco alto. É a mesma coisa você ligar para o seu corretor viu, Isaac, vai fazer um investimento, você liga para o cara, eu tenho 10 mil reais, investe no que você acha que você tem que investir. Põe na bolsa de valores, compra criptomoeda, é a mesma coisa. Se você não souber dar um palpite para a pessoa, você fica na mão dela. E aqui é a mesma coisa. Então, quando você tem um conhecimento da plataforma, isso facilita. Mas a minha pergunta é, em proporção, qual que é o nível de importância de você entender sobre criativo, sobre público e uma qualidade de gerir a ferramenta? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Qual que é o nível em 100%? Quanto é importante em percentual? Eu dominar a ferramenta, ser o cara do meta e o quanto é importante eu entender do meu público, entender o tipo de criativo para eu poder fazer um engajamento, especificamente no tráfego pago. Boa pergunta, hein? Não estava fora se você quiser pensar. Não, mas você já tá na ponta da língua. Essa é uma regra 80-20, tá? É, 80% público e criativo 80? 80% Cara, agora e você me 20 surpreendeu. e 20% mexendo na ferramenta. Eu Isso achei que era 50-50. não. Com o tempo, a Caramba. ferramenta ela vai mudando com o passar do tempo. Atualmente, as ferramentas elas têm uma tendência a automatizar cada vez mais processos, né? Os cliques, né? Para deixar o mais organizado ali possível. Uhum. Levando em consideração isso, o que manda mesmo é você entender bastante o público, cara, e a copy e o criativo. Quando você falou 80-20, cara, eu pensei no Joel J na hora. Pensei assim, uau, essa eu tenho que anotar, cara. Que insight. Uau! Uau, cara. 80-20, cara. Uau. 80-20. Espera, cara. Viu, Isaac? Essa eu tenho que anotar, cara. Só um minutinho aqui. Uou, cara. Já Uou, pega a visão uou. aí, ô Isaac. É, Marca o Joel J aí, quem sabe ele não dá uma moral pra nós. patrocina aí, É, mas... a gente não precisa muito de patrocínio, né? Porque a Coca-Cola já tá com a gente. Pessoal, quero É. agradecer aqui. Ah, tá. Quero agradecer o pessoal da Coca-Cola. Bacana. Muito obrigado por fomentar aqui. Os advogados agradecem vocês, tá bom? Coca-Cola com a gente aqui. Também tem que fazer o merchan, Douglas. Desculpa interromper sua fala. Pessoal da Tupperware também. Boa. Muito obrigado obrigado pelo apoio de Já que tá vocês. todo mundo aí, não, a Apple também, A Apple, aqui pessoal aqui. no... Obrigado, Tupperware. Obrigado, Coca, com a gente. Sucesso. Se for comprar vasilha, Tupperware. Se for beber, Coca-Cola. Grande abraço. Pode continuar, Douglas. Eu quero um percentual disso aqui. Pode deixar que isso é fácil de resolver. Percentual de nada é De nada. nada é... Vai lá. Então, essa questão da regra 80-20 aí, hoje é isso aí. Hoje você tem que dominar bastante, saber Bacana, cara. o que seu público gostaria de receber e criativo.
O criativo ele já está sendo responsável pela maioria da parte de conversão qualificada, Uhum. né? Mexer na ferramenta hoje, ela já não é mais aquela questão, é obrigação. É uma obrigação. Você tem que entrar, tem que saber os botões e saber Clicar em mexer. botão é muito fácil. Clicar é Você não muito precisa de comprar fácil. mentoria, você não precisa de comprar Não curso, você não precisa de precisa. comprar nada. O YouTube você consegue muito conteúdo, A gente mexer na... ensina porque é a nossa obrigação. Eu vou falar de novo Exatamente. para vocês. Para vocês aprenderem a clicar em botões, vocês não precisam comprar curso de ninguém. Vocês precisam aprender a empreender na advocacia, a entender seu público, a entender de copy, a entender de persuasão, de gatilho, de Exatamente. criativo, repito, de que forma que você vai engajar. E eu tô falando aqui pensando o quanto isso é difícil. É muito difícil. Eu tô falando muito pensando difícil. o quanto é difícil para gente que tem equipe, tem agência, tem É equipe difícil interna. para mim. É difícil para você que tem profissionais. Hoje em dia é difícil você ter um conteúdo, cara. Tem muita gente ensinando, o gancho ali, cara, isso ajuda muito, de verdade. Mas é muito difícil produzir conteúdo, né? Pensar criativos, né? Exatamente, porque as pessoas elas não são autênticas. O que elas fazem? Elas replicam o que o outro tá fazendo, o que ele acha que o outro tá Exatamente. fazendo, né? Por exemplo, Deu certo para ele, vai dar certo para mim também. o Meta ele tem a biblioteca de anúncios. A biblioteca de anúncios, né? Se vocês quiserem depois pesquisar o que seu concorrente está fazendo, é só digitar no Google biblioteca de anúncios e ela vai mostrar os anúncios que Coloca o arroba do concorrente. Coloca, ele vai ver quais são os anúncios que estão rodando ali no Meta, né? Facebook, Instagram. Então vai estar lá e vai mostrar quais são os anúncios. Às vezes tem 10, 15 anúncios lá rodando de um concorrente, né? E as pessoas às vezes olham aquilo ali e falam assim, cara, eu vou fazer igual. Vou colocar, olha que legal esse vídeo que ele fez. Só mudar a cor. Vou só mudar a cor, vou fazer exatamente igual isso aqui. Mas a gente não sabe se aquilo ali tá performando. A gente não sabe se aquilo ali tá gerando um resultado a estrutura que o cara tem. Qual que é a estrutura que ele tá, o público que ele tá anunciando. Você só vê o final ali, né? O público que ele tá anunciando. A gente falou de importância de entender o público, né? Então aí vai lá, compra a lista. Vai lá e compra a lista para... Não, então assim, a gente não tem autenticidade. A gente sempre tem que replicar aquilo que o outro está fazendo, o outro está fazendo. Então, essa é algo que acaba deixando tudo muito no automático, né? E, consequentemente, isso não gera... não é qualitativo, não gera resultado. O importante por isso que é importante você entender um pouco de copy. Dentro da copy, você entender um pouquinho de storytelling, né? Você entender a parte de criativos, né? O que converte, o que não converte melhor, o que pode... Para você ter uma ideia, às vezes tem um mesmo criativo, você faz com a mesma copy, né? A mesma desenvoltura, só que em cenários diferentes. Muda a cor, muda tudo. Muda a cor, muda tudo. É incrível, muda tudo. Então, essas percepções que a pessoa precisa ter, né? E aí é que eu não acredito, Douglas, diante de tudo isso que a gente tá falando aí, eu já não acredito em resultado rápido, sabe? Não tem como. Porque por mais que o cara saiba, por mais que a pessoa seja... Cara, eu fiz o melhor curso, a melhor mentoria, e aqui é o bastidores, no caso, mas o cara fez o melhor que eu pude. Mesmo assim, se você pegar um anúncio certeiro, uma copy perfeita, um card perfeito, vai levar tempo para você testar aquilo. Aí você acerta um e não acerta o outro. É interessante. O conteúdo dá 5.000 visualizações ou dá 200. A gente tá comentando hoje com o Isaac. Cara, que inferno que é isso, cara? E isso é importante porque, assim, o advogado, né, ele é empreendedor. Total. Ele é uma pessoa empreendedora. Total. E quando a gente fala sobre isso, de testar, a pessoa ela pensa assim, cara, eu vou ficar testando, vou ficar gastando dinheiro. Exato. Porque faz parte do jogo. Faz parte. Porque, por exemplo, as pessoas quando elas vão montar o escritório, ela não pensa duas vezes antes de colocar uma mesa que custa R$1.200, R$3.000, um sofá, e monta, e pinta, e coloca. Cara, às vezes gasta 50, já vi 100 mil gastar no escritório e não sabe se aquilo vai te dar o retorno. Não sabe nem se vai virar, não sabe nem se ele vai conseguir prospectar cliente. Na realidade, não vai dar mesmo, a não ser que tenha um know-how por trás, né? Exatamente. Um indicador, um sócio bom, que tem alguns... E a pessoa, e por que a pessoa não tem essa mesma mentalidade de investir naquilo que vai ser o pulmão da empresa, que é as vendas, né? Então, eu prefiro, né, investir em testes, de testar para saber o que realmente vai funcionar, porque aquilo já vai estar trazendo para mim clientes, do que na estrutura.
de forma inicial. Tem gente que investe muito dinheiro em estrutura e esquece a parte principal que é investir. Então, o teste, ele faz parte do investimento inicial. Você precisa ter o capital para você fazer esses testes, porque não é uma fórmula mágica. Às vezes a pessoa pensa, tá, beleza, você falou aí para mim que eu vou investir em tráfego, vou pagar a plataforma e ela vai me trazer cliente. Ela vai te trazer cliente, mas não necessariamente vai te trazer uma venda. Então, Né? aí a gente vai entrar num ponto que você antecipou na realidade, que aí entra a parte comercial, né? Exatamente. Né? Entendeu? Não necessariamente ela vai trazer aquela venda. Então, tudo isso você precisa estar estudando, fomentando para que você acerta o máximo possível, né, para você ter o mais rápido possível de clientes. Exato. Então, você tem que ter essa noção. Eu estou empreendendo, todo empreendedor ele tem que investir, todo empreendedor tem que entrar com capital, porque não é a forma mágica. Porque quando você começa a fazer esses testes, entrando nessa parte comercial, o contato ele não chega assim, uau, que advogado lindo, maravilhoso, que apresentação, que anúncio bem feito. Que anúncio bem feito. Manda o contrato. Manda o contrato aí. Você quer que eu pago no Pix ou no débito, né? É isso aí. Não chega esse tipo de cliente. Não chega não, tem que ter um comercial. Interessante que esses dias eu estava fazendo um atendimento de uma empresa e eu falei assim, provavelmente não chega esse tipo de cliente. A pessoa atende. Não chega não? A pessoa falou assim, e pior que aqui chega. Mentira. Não dizer pra mim. Eu falei, então me ensina aí. Dependendo do produto. Eu falei assim, mas quantos que chega? Ah, não. De vez em quando chega. Mas chega um cara assim que paga a visa. Então o seu caso é um caso isolado. Eu acho impossível. Acho a não ser difícil. que venha indicado, a não ser que assim. Pessoal, não é que a gente tem que estruturar um comercial bom, nem que esse comercial seja você no início, tem que entender de venda. Se você não entender de venda, não adianta nada. Não adianta nada você fazer a melhor mentoria, o melhor evento, o melhor não sei o quê, para a melhor aula, o melhor mentor, o melhor tráfego pago, o cliente cair na sua mesa. Você tem que saber vender, você tem que saber, entre aspas, guardar o código de ética, agredir o cliente com a venda, persuadir o cliente para dizer o tanto que você é bom, para dizer o quanto que ele pode confiar no seu trabalho. Senão você vai jogar dinheiro fora. Aí ele liga para a agência, cara, esses leads que você tá mandando para mim tá ruim demais. Aí você vai olhar, tem mentorado meu aqui, cara, você tá demorando quanto tempo pra atender o cara? Bicho, às vezes ele me manda mensagem cedo, é rapidinho que eu atendo. Rapidinho, que horas? Lá pra parte da tarde, 16 horas, eu atendo o cara, 18. No finalzinho do dia ali. Falei, cara, demorou demais. Na realidade, você fez um papel contrário. Você tá vendendo para outro. Você tá trabalhando a escala de consciência do cliente. Pra ele, na verdade, você tá facilitando a venda do outro. Sabe por quê? Porque quando o cliente chega no seu escritório e você não atende, ele já fica bravo com isso. O próximo, você aumentou a chance dele fechar com o próximo significativamente. Porque se o outro atender bem feito, ele vai, pô, cara, vocês me atenderam bem. Vocês me atenderam rápido. Já gostei de vocês. Por quê? Ele já tinha uma experiência ruim antes. Então você está facilitando a vida do seu concorrente. Porque o cara já vai emputecido. Fala, pô, mandei mensagem lá pro escritório, bam, não sei o que, mas não responde. Aí vai o cara lá, atende o cara bonitinho, cara, gostei de você me atendeu rápido, você me atendeu com presteza, com atenção, já me chamou para um vídeo, já me ligou. Então, venda é tudo, é um elo que a gente tem que aprender a formar bem feito, né? E depois sua advocacia vai virar um networking, você vai ter umas boas indicações. Uma boa indicação ela espera. Com certeza. A boa indicação ela te espera até meses. Se brincar, dependendo do caso. E a indicação ela já tem 50% da venda. Você não precisa de gastar, né? Não de mais. Tanta energia. Porque, por exemplo, quando a gente trata de atendimento digital, que você faz um tráfego pago, a maioria vai estar chegando pelo WhatsApp, né? É um principal canal de comunicação. Cara, e a gente, como tem agência, a gente tem contato com várias empresas, com vários atendimentos, né? Esses dias a pessoa falando, eu não tô conseguindo fechar. Não tô conseguindo fechar. E eu peguei e instalei aquela ferramenta que a gente utiliza lá para eu monitorar como que tá as conversas, né? Agora eu quero saber se os alunos estão vendo essa aula mesmo. Eles vão me mandar um WhatsApp perguntando que ferramenta que é. Bom, agora é boa. Vamos ver vamos ver quantos vão chegar, viu? Vamos ver como é que feiura, não. Vamos ver como tá o engajamento aí. Eu instalei essa ferramenta lá para eu fazer um monitoramento de como as campanhas estavam chegando, como que o lead estava chegando, como que estava sendo o atendimento, né? E o pessoal, um lead lá reclamando porque o pessoal não respondia, né?
Eles escreveram um texto muito grande, assim, e Saudação. de saudação, muito grande. Já, tipo assim, um resumo de tudo, da empresa, do produto, um resumão. Em outras palavras, se quiser comprar de mim, é isso aqui. Se não quiser, tchau. Tipo isso aí. É. E saiu mandando. E parece que vai chegando e vai mandando. Vai chegando e vai mandando. Né? Não fala um bom dia, né? Não tenta entender o problema primeiro do cliente, Sim. né? E uns atendimentos assim, por exemplo, eles atendiam numa região e chegou um lead que eles não entregavam nessa região, né? Aí o cara, olha, eu moro nessa cidade tal e tal e tal, quanto que fica para trazer esse produto aqui até mim? A pessoa só responde assim, não compensa. Nossa. Mas por que não compensa? Muito longe. Que isso, cara? Eu juro por Deus. Depois queima a empresa, né? Entendeu? Então, assim, são esse tipo de tratativa que a pessoa tem, porque você dá um trabalho para você configurar uma ferramenta. Dá um trabalho porque você está fazendo teste e está colocando dinheiro na plataforma. Quanto é difícil. Pensando em copy, pensando em criativo. Nossa, pondo dinheiro. Pensando em tudo, né? Para chegar ao lead e chegar ao lead ele ter esse tipo de atendimento, né? É igual outro dia, precisando de arrumar o relógio, né? Quebrou a tela do relógio. Aí eu fui nas lojas e às vezes eu já entro em contato quando eu preciso de algo particular, já começo a entrar já tipo fazendo um estudo de caso, né? E aí, tá, vocês fazem a troca da tela do Apple Watch, tá? Fazemos sim. Tá, e quanto que custa? Quanto que custa? Tanto. Tá, e quais são as formas de pagamento? Tal. Tipo assim, eu tive que fazer a venda. É melhor robotizar. Eu tive que fazer a venda. Eu tô lá perguntando. A pessoa, olha, tal, assim, funciona dessa forma, né? Custa tanto. Você pode pagar no débito, no crédito, no Pix e tal. Aí eu tenho um horário aqui disponível para você, tal hora. Você quer que eu busque, você vem trazer. A pessoa pode ir desenrolando essa melhor conversa. Colocar um robô pra fazer melhor colocar um robô aí. Entendeu? Boa, cara. Então, nós já falamos o que é tráfego pago, o que é tráfego orgânico. Já falamos de qual que é o mais importante? Entre o Tráfego pago e orgânico? Tráfego pago ele é mais importante. Principalmente no início, né? Principalmente no início, porque você vai acelerar todo o processo. É o que eu falo aqui. Você vai colocar energia, combustível, A gente né? pode até melhorar, né? A resposta. Pode até melhorar. Vamos melhorar um pouco a resposta para os alunos. Não é que, na minha opinião, Douglas, não é que tem uma coisa mais importante que a outra. Na realidade, não substitui. Existem momentos, né? Para quem está começando, começa num público que já quer comprar de você. Tráfego pago. Os alunos aprendem isso. Colocar dinheiro rápido no caixa. Coloca dinheiro. Mas eu não tenho muito dinheiro. Mas você precisa começar a investir de alguma forma. Coloca R$20 na plataforma, R$30 na plataforma no Google Ads. Vai no topo de funil. Anuncia para a palavra-chave fundo de funil. Advogado especialista em tal coisa. Advogado especialista em direito de trabalho. Advogado trabalhista. Advogado previdenciário. Gasta a verba que você tem. Se é R$20 por dia, você vai gastar R$20 por dia. Atende o cara rápido, faz um bom trabalho, faz uma campanha coloca essa palavra-chave em correspondências de frases. Se você não sabe o que é isso, pesquisa no Google, assiste a minha aula. De correspondência de frase, fundo de funil para um público que já quer comprar hoje. Porque nesse momento tem um monte de gente contratando advogado desesperado atrás de um advogado. É desse público que a gente vai primeiro. Depois, como que a gente melhora? Aí depois que você colocar dinheiro no caixa, a gente vai investir em tráfego orgânico. Aí a gente vai se preocupar com conteúdo, com SEO no Google, né? Aí sim é o momento da gente... É uma estratégia de segunda e terceira fase. É o que a gente... É o nosso mantra, né? Aqui. Coloca assim, dinheiro no caixa primeiro. É porque assim, como você falou, e falou muito bem falado e muito bem aplicado, né? Você pegar aquele público que ele tá querendo ali já pegar de prontidão, né? A gente chama, né? Ele tá com um problema e você apresenta aquela solução, né? Então, assim, uma ferramenta ela nunca vai substituir a outra, porque cada cliente ele tem uma forma de tomada de decisão. Tem cliente que ele já está precisando ali rápido, ele quer resolver aquilo rápido e precisa que você atenda e você vai dar essa solução. Tem cliente que ele vai pesquisar mais, que ele vai pesquisar no concorrente, ele vai pesquisar você mais a fundo, né? Esse cliente, você provavelmente não vai fechar com ele nessa primeira etapa. Não. Porque quando ele na fase dele tá pesquisando, ele vai ver como está seu conteúdo, ele vai ver qual que é o tamanho da sua empresa, do seu escritório, até quantidade de seguidores, eles são mais detalhistas com relação a isso. Por isso que uma ferramenta ela não substitui a outra. Não. Porque logo você vai precisar fomentar isso para pegar tanto o cliente que ele já está ali de prontidão, quanto aquele que ele é mais criterioso.
Tem uma pesquisa que fala que hoje, atualmente, isso a nível universal, né? Uhum. Uma pessoa hoje, para fazer uma tomada de decisão de compra, ela pesquisa em média 8 vezes antes Olha aí. de tomar a decisão de compra. Então ela pesquisa o seu canal, ela vai lá, pesquisa no concorrente, ela pesquisa o produto a fundo, ela faz 8 pesquisas antes de tomar a decisão de compra. E isso é importante a gente saber, que aí a gente vai desmistificando cada vez mais e dando mais importância para o conteúdo, para entender o público e entender a essência da plataforma. O que poucos advogados sabem, inclusive, Douglas, e aí a gente pode falar um pouco mais, que existe um tipo de marketing, de tráfego pago que a gente faz, que tem muita eficiência e está tendo muito resultado aqui no escritório, que é o remarketing. Né? O pessoal anuncia, porque você disse, nenhuma ferramenta é mais importante que a outra, nenhuma substitui a outra, até porque, vamos supor que eu não invisto em tráfego pago, vamos supor que eu não invisto em tráfego pago no Meta tentando encontrar o público de prontidão. Aquele cara que acabou de divorciar, que é difícil encontrar esse cara no Meta. É porque ele no Meta, ele pega de surpresa. Pega de surpresa. Né? É difícil você achar o cara, dependendo, achar pessoas que têm um senso de urgência rápido. Ou um produto, por exemplo, um negativo de plano de saúde, tem um senso de urgência rápido. Então, difícil você encontrar esse cara no Meta. Mas, dá para você fazer o seguinte, anunciar no Google. Anunciar no Google. É o que a gente faz, né? A gente tá fazendo isso. Anuncia no Google. Quando o cara sai do Google, por algum motivo, e vai pro Instagram, tem como você atacar o cara lá no Instagram com outra estratégia de marketing. Especificamente quem acessou quem acessou a sua página e não comprou. Na pesquisa do Google. E aí você pode falar um pouco mais do seu negócio, um pouco mais da sua empresa. Aí nós vamos discutir questão, estou falando aqui do público geral, depois a gente vai discutir o que pode e o que não pode dentro do código de ética. Exatamente. Não é? Mas existe uma estratégia poderosa, você instala um pixel lá e no nosso curso a gente tem isso, né, Douglas? Exatamente. Que é uma estratégia que... E tem um outro ponto. Se um custo por clique no marketing direto, para achar um público de prontidão, vamos colocar um custo por conversão no Meta, custa R$200, sei lá, caro, R$200, vamos colocar R$20, no remarketing vai custar 2. Exatamente. Porque o público ele já foi encontrado por você. Você só está dizendo para a plataforma que eu quero que você anuncie para aquela pessoa especificamente. Cara, estratégia fantástica. Remarketing, estudem sobre isso. E nós vamos falar bastante sobre isso também. Se quiser complementar. Se eu estiver errado também. Pode. Não, tá, é exatamente isso. Mas é só abrindo um parênteses aqui, voltando naquela questão de fazer teste, de fazer investimento, né? O que acontece? Além daquilo que eu falei, que o cliente ele espera, né? O advogado, você espera que o cliente chegue em contato com você pronto, né? Às vezes a gente espera isso aí chegar pronto. Nessa mesma de esperar o cliente chegar pronto, a pessoa dentro do investimento, ela tenta fazer com que cada vez que passa, ela gaste menos. Isso. Você entendeu? Só que aí, só para vocês entenderem... A gente também vai aprendendo na ferramenta. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, é que vocês precisam descobrir quanto que eu gasto para eu ter um primeiro contato. Porque às vezes a pessoa ela espera assim, cara, eu vou colocar R$50 aqui, fica assim, ó. Ela olha toda hora lá no anúncio. Nossa, chegou um contato aqui. E espera que R$50 ele feche um contrato de R$5 mil, de R$10 mil, R$15 mil. Por exemplo, eu tenho um cliente que o ticket médio desse cliente é 450 mil, que é imóvel, 800 mil, entendeu? E acha que R$1.000 ele vai ter um cliente que vai vender um imóvel de R$800 mil. E não faz sentido isso. O que você está querendo dizer é que se eu estou disposto a gastar R$1.000 por mês, pode ser que não vai ser no R$100 que vai aparecer o contrato, não vai ser no 200, vai ser no 950. No último minuto, no último segundo, vai aparecer um cliente que pode ser que feche. Entendeu? E aí você vai descobrir que a cada... É um jogo duro, né? É muito pesado. Não é uma fórmula mágica. Porque se fosse fácil assim, tava todo mundo rico com tráfego. Não tinha tanta gente frustrada por estar investindo errado. Exatamente. Contratou a agência errada. Tava todo mundo rico também. Né? Vou colocar 10 aqui e vou fechar 5 mil aqui. Exato. A cada 10 volta 5 mil. A cada 10 volta 5 mil. Isso não faz sentido. É igual um soldado sem braço. Não faz sentido. O cara mandou essa, Isaac. O cara me quebra. O cara tá serão falando um trem e manda um soldado sem braço aí. O pessoal... Só pra quebrar, não ficar muito técnico, né? O pessoal lá das minorias vai vir atrás disso, cara. Perdão, pessoal aí. Agora eu quero tocar no assunto com você, é o seguinte, cara.
Em relação a tudo isso que a gente está conversando aqui, sobre nível de conhecimento, nível de entendimento de plataforma, nós estamos aqui hoje com um dono de agência que atende advogado, que atende empresas. Vou melhorar uma pergunta que eu fiz para você esses dias. E eu não sei qual vai ser a resposta. O cara que não entende nada da plataforma, um advogado que não entende nada de tráfego pago, nada de meta, nada de Google, nada de marketing, compensa ele contratar você, uma agência de marketing qualquer para fazer o trabalho para ele? Não compensa, não. Aí, é o que eu falo. Não compensa, vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro. E eu também acho. Vai gastar dinheiro porque a pessoa ela não tem noção do que você está fazendo. Aí ela vai muito ansiosa, ela não vai entender esse prazo que a gente fala de teste que a gente faz. Escala de consciência baixa. Escala de consciência muito baixa. Ela não vai entender que a gente precisa testar copy, a gente precisa testar criativo, né? Ela não vai entender que dependendo do ticket dela, ela vai ter que gastar a cada contrato 800, 900 para ela fechar um. Entendeu? Por exemplo, o seu caso é mais ou menos isso, né? A gente gasta na faixa de uns R$700 no Meta para você fechar um contrato. É tipo isso. Entendeu? Então, eu quero fechar 10 contratos. Quanto você vai ter que gastar? 7 mil. Presta atenção no que o Douglas está falando aqui, pessoal. Para eu fechar um contrato de um produto especificamente, a gente gasta R$700 bruto. Só de tráfego pago. Para acertar um cliente, eu gasto R$700. Significa dizer que se eu colocar, vamos arredondar, que eu gasto R$1.000. Se eu colocar R$10.000 na plataforma, né, vai voltar teoricamente, voltam 10 clientes. Isso. Mas aí, Linson, então quer dizer que você investe 10? Não, porque o valor de conversão, ele é bem menor. O valor de conversão, a chegada do contato. A chegada do contato é menor. Mas eu coloquei tanto dinheiro na plataforma, ou seja, se eu colocar 1.000, o valor de conversão 50 e fechar 2 contratos, qual que foi o valor da minha taxa de conversão? Ok, que foi 50. Então eu tive várias conversões, mas eu fechei só 2. Então eu gastei R$500 para cada contrato. E um detalhe importante. Aquela loucura. E um detalhe muito importante. Nós estamos falando de uma estrutura completamente organizada. Tanto na parte de marketing, ali na parte do tráfego, organização, quanto também ali na chegada do atendimento. Vamos antes. Criativo, copy, estratégia de marketing, ferramenta, educação, educação de consciência sobre o projeto, sobre a importância do projeto. Nós não vamos nem citar clicar em botão. Que aí, cara, é o mantra nosso da mentoria. Quem contrata sem saber o que está contratando, está delegando, não está delegando nada, está contratando sob um risco muito alto. É o nosso mantra que todo mundo, nossos alunos já sabem. Se você está contratando uma agência sem saber o que você está contratando, você está jogando uma loteria. Pode ser que eu acerte uma agência, se você acertar, você me conta, porque até hoje eu não acertei. E olha que eu já peguei várias agências enormes aqui, as maiores do Brasil, para poder administrar o nosso tráfego. O Douglas é testemunha disso, né, Douglas? E assim, com muita dificuldade. Nós mudamos o jogo quando a gente começou a entender tudo sobre estratégia de marketing, de inbound marketing, de tráfego pago, de tráfego orgânico, de SEO, e não é dominar para ponto de dar aula. Esse é o meu papel, que faço isso há mais de 10 anos. Né? É você entender o suficiente para você aprender o que aquela agência pode te entregar. Por exemplo, se eu contratar o Douglas hoje aqui, ele vai falar para mim assim, cara, dá para a gente fazer isso, isso, isso e isso. Eu falei, Douglas, não dá para fazer isso aqui não? Ele vai falar, dá. Então por que você não falou antes? Não é má fé do cara, é escopo de trabalho. E você vai saber o que é possível. Por exemplo, o remarketing. Quem é que sabia o que era remarketing? Falou, Douglas, dá para fazer um remarketing daquela estratégia? Cara, você vai bater uma ideia de igual para igual com o cara. Ele vai explicar por que não vale a pena, se é o momento, se não é. Tudo isso entra em jogo. E por incrível que pareça, com a experiência da gente, os clientes que mais têm resultado é aquele que entende tudo. Ele não precisa executar, ele não precisa saber de tudo, como você acabou de falar, mas ele tem que entender. Repete o que você falou. Os clientes que têm mais resultados são os clientes que mais conhecem do projeto. Mais conhecem. E isso é verdade mesmo, porque, por exemplo, às vezes a gente pensa... Independente da área. Independente da área, porque às vezes a gente pensa numa copy, a gente pensa num criativo, e a gente compartilha isso antes de subir uma campanha. Ele fala, não, isso aqui não faz muito sentido por conta disso. Ele acaba contribuindo para o projeto. Claro. Não, isso aqui não contribui. Você vai subir essa campanha e você vai... com qual objetivo? Eu não estou falando de objetivo estratégico, mas com objetivo de campanha dentro da ferramenta. O cliente sabe.
né? Não, mas esse objetivo, será que se a gente não trocar esse objetivo de conversão aqui no WhatsApp para um formulário, não resolveria? A gente pode. Então, assim, a troca, ela é de igual em termos de conhecimento, né? É. Eu, por exemplo, eu tenho uma mentoria também para empresários, né? Nessa área também. 90% dos empresários ele entra para entender por que eles não estão aguentando mais saber o que uma agência, por exemplo, está fazendo. E muitos dos Né? meus alunos, eles vêm com essa premissa também. Já contratei gente para trabalhar internamente, já contratei agência de marketing, já fiz de tudo. Agora eu cansei, eu quero aprender para poder executar. E às vezes a pessoa pensa assim, né? O advogado, o próprio empresário, né? O advogado é o empresário, né? Assim, mas eu vou ter que estar aprendendo e ter que saber de tudo? Não. Você como empresário, você não precisa saber de tudo, mas um pouco de cada área você tem que saber. Ele tem que saber um pouquinho de contabilidade. Tem que saber um pouquinho. Tem que saber um pouquinho de contabilidade. Ele tem que saber um pouquinho sobre gestão de pessoas. Muita coisa. Né? Às vezes não é a área, né, de atuação do advogado, mas ele tem que saber das leis trabalhistas, tem que estudar. Eu tô falando isso porque o próprio empresário que não é advogado, ele tem que entender um pouquinho. Saber quais são os direitos, quais são os deveres, né? Ele tem que entender. E o marketing, ele não é diferente. Né? Ele tem que entender um pouco de recursos humanos, Sim. Né? Tem que entender um pouco de marketing também. Ele tem que entender, saber que hora que vai subir uma campanha, o que vai subir, como que vai subir, o que tá rolando aí. Pelo menos entrar na ferramenta e saber qual é o anúncio que tá ativo. Exato. Qual que é o anúncio ali que pelo menos tá tendo um custo anormal para a pessoa. Olha, eu olhei na ferramenta e o custo tá anormal. A gente pagava aí R$18 a conversão, eu olhei lá, tá 70. O que aconteceu? Porque aí vai ficar na mão da pessoa falar o que ela bem entender, o gestor, a agência. Olha, e se o cara achar uma agência foda que vai fazer um negócio pra ele top, ele vai melhorar ainda mais o trabalho da agência, porque tem agência boa. Tem agência com boa. certeza tem. Tem agências boas, mas imagine você pegar profissionais do direito que sabem o que é um CTR, por exemplo. Sabe o que é um CTR, né? Um CPC. Um CPC. O que é um ROAS. Um ROI, um CAC. Um CAC. Se você não sabe nada disso que a gente está falando aqui, se você está com um déficit dentro do seu escritório de advocacia, que você está delegando que eu acho que você minimamente deveria saber. Então, por isso que a mentoria nossa é completa, justamente por isso, porque o cara vai escolher. Tem coisa melhor que você ter liberdade na vida? Cara, eu sei que eu consigo pôr a mão na massa e eu vou escolher se eu vou executar eu mesmo, como eu faço aqui até hoje no Google Ads, ou se eu vou delegar a parte do meta como eu deleguei para você. Mas a gente troca ideia de igual para igual. Exatamente. Eu melhoro os resultados do escritório porque a gente debate igual para igual. E respeito você como autoridade do tema. E é isso. Né? É a mesma coisa assim, pessoal. Vamos lá. O que eu estou tentando dizer em outras palavras aqui, vou repetir, quando você contrata uma agência de marketing sem saber o que você está contratando, você não está delegando, você está contratando sob risco alto. Por quê? Vamos supor que você é da área trabalhista e aparece um cliente tributário. E você tem um associado lá que não entende nada de tributário, mas você, para poder não perder o cliente, você vai e fecha. Você vai lá, contrata de êxito, 100 mil, e o cara vai me dar 15 mil reais aqui. Cara, não posso perder esse cliente. Mas eu não sei nada de tributário. Aí você não conhece nenhum parceiro, você conversa com o seu associado, cara, bora peitar isso aqui? O cara fala, vamos meio a meio, 7.500 para cada, bora. Aí, esse associado fala assim, olha, mas como o escritório é seu, aí vocês vão combinar, quem vai fazer? O associado vai fazer. Seu parceiro, seu brother. Mas aí, como o escritório é seu, vai falar para você, não, você assina com o seu token. Aí, ele vai fazer, você vai pegar a petição e vai assinar. Porque você não tem competência sequer de olhar o que ele fez. Exato. Tá certo ou tá errado. Aí você vai assinar? Você vai meter a caneta num processo tributário sem saber o que está acontecendo? Você não vai fazer isso. E por que com o marketing você faz a mesma coisa? Exemplo perfeito. Por que com o marketing você faz a mesma coisa? Tá aqui, Douglas. Meu marketing, cara, dá um jeito no meu escritório aí pra mim, bicho. Arruma isso aqui pra mim. Eu não tô conseguindo cliente. Não, cara, é assim, Douglas. A minha área é tal, eu acredito nessa proposta, meu público-alvo é esse, eu acho que pro Google Ads é esse, mas eu não quero pôr a mão na ferramenta. O que você acha da gente fazer uma campanha com a landing page assim? A melhor estrutura de landing page que eu acredito, que eu aprendi, por exemplo, comigo, é isso aqui. Cara, esse cara aqui tá pronto. Esse cara tá pronto. É a mesma coisa. Eu tô te dando o meu token, mas eu sei corrigir.
Porque assim, às vezes até o Entendeu? advogado pergunta, mas aí eu vou ter que pagar e entregar pronto para o cara Não. fazer. Não, é porque você é a pessoa que mais entende do seu negócio internamente É, e principalmente do seu cliente. claro. Você entendeu? Então você Tá já no dia a dia. está no dia a dia. Faz parte ali. Você sabe quando o cliente ele enche os olhos de lágrimas e quando ele fica puto. E eu vou Você fazer outra entendeu? pergunta vou fazer outra pergunta aqui pro dono de agência. Vamos ver se ele vai ter coragem de responder. Você olha campanhas dos seus clientes de Google Ads especificamente todos os dias de todos os seus clientes, todos os dias? Impossível. 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 É muitos clientes. Entendeu? Não dá. É um Eu dia olho a sim minha e um todo dia dia. não. Um dia sim, Um um dia dia não, não. no máximo. É, Isso que você é um cara muito competente. exatamente. Porque a agência que eu já tive experiência aqui, ela olhava de 15 em 15 dias. Às vezes a campanha estava pausada por falta de orçamento, o cara, ela ficou aqui pausada, cara. Você tem que saber pelo menos abrir a ferramenta. Tem Saber que o que está saber. acontecendo. Cara, tá faltando verba aqui. Doug, o que aconteceu com minha conta bloqueada? Me ajuda aqui. Cara, é isso. Vai chegar um momento, pessoal, vai chegar um momento que você vai delegar 100%. Você vai controlar só os resultados. O nome Exato. gourmetizado é os KPIs. É, Você vai controlar só os KPIs. Você vai pegar seus. Nossa, aqui tá errado. Deve ter acontecido alguma coisa. Eu acho que. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui um outro exemplo. Por que você tem que entender de marketing? Eu estava com uma campanha rodando de um determinado produto e ela ficou simplesmente um mês sem performar a campanha. Eu olhava os números, ok, olhava o orçamento, ok, valor de clique, ok, leilão na primeira posição, página rodando super bem, o que funcionava antes não funcionou. E a gente quebrou cabeça, quebrando cabeça. E aí eu peguei e pensei, cara, isso aqui pode ser uma coisa. O comportamento do público pode ter mudado. Eles começaram a pesquisar uma outra palavra-chave semelhante à minha, ou o índice de busca da palavra-chave caiu. E aí, se eu não soubesse disso, eu não poderia ter ido lá na hora de olhar isso, comentar com o Douglas. O índice da palavra-chave realmente caiu, cara. foi. 80% de relevância da palavra-chave caiu. Tava o gráfico lá. O gráfico desse jeito caindo. Era 1.000 pessoas que buscavam, começou a 200 pessoas buscar. Aí eu comecei a competir com mais gente, eu comecei a perder lead. Isso te dá uma tranquilidade. Pô, então tá tudo certo, vou esperar o mês que vem. Esse mês deu prejuízo. Isso é sazonalidade do mercado, Sazonalidade do acontece. mercado. Você tem que estar preparado. Advogado, empresário tem que estar preparado para a sazonalidade do mercado. O tempo todo. O tempo todo. E é por isso que você tem que investir num caixa, numa estratégia de caixa rápido. Para você colocar dinheiro rápido, para você ter uma gordura financeira rápida, para você começar a topar mais riscos, inclusive, né? É. E não tem palavra-chave mágica, não tem área coringa que vai te dar mais dinheiro. Existem áreas que o senso de urgência do cliente é mais elevado. Criminal, saúde, até o próprio concurso público, né? E o cara foi demitido ontem, trabalhista em algumas áreas. Então, a gente tem que saber topar o jogo. Cara, e é interessante, né? Só para fazer essa abertura aqui, que tudo que você tá falando aí é realmente o que você fez desde o início. Exatamente. Entendeu? Porque assim, a gente tem acompanhado vocês aí de perto desde o início, né? E é exatamente isso que vocês fizeram, entendeu? Colocou o que vocês tinham de conhecimento no que era que ia trazer mais receita mais rápido, investiu em conhecimento mais rápido, e isso é interessante. Por quê? Porque você consegue transferir isso para os seus alunos, né? Que não é uma coisa que você uniu tanto a parte teórica que você estudou ao longo disso aí, tanto essa parte prática, né? Porque hoje em dia fica difícil, né? Tem pessoas que elas se posicionam como uma pessoa bem-sucedida para vender um treinamento, se posiciona como um especialista, sempre não pagou nem um aluguel de um prédio, Mas aqui... nunca fez nenhuma landing page. Não, Douglas, fala isso não, cara. Aqui não... Tem isso, Isaac? O Douglas, aqui no Instagram tem gente que finge ter um escritório para poder vender infoproduto? Tem isso? Tem uns 2 só. Será que tem gente também que finge ter avião, que comprou avião com infoproduto e fala que veio da advocacia? Tem isso também aqui? Achava que só na Noruega que tinha isso. Eu pensava que existisse só no meio empresarial geral mesmo. Achava que Tá não por fora, advocacia, cara, tá não. por fora. Assim, não é que eu sou melhor que os outros, não. Eu devo ser o pior de todos.
Mas a grande realidade, cara, que o que você disse é muito, muito verdade, cara, porque a gente vivenciou tudo isso e vivencia até hoje na prática. Pode ser que um dia eu vá viver de infoproduto também? Pode ser. Eu sou ninguém no infoproduto, eu sou ninguém na advocacia, nada, nada, nada. Pode ser que um dia isso mude, mas jamais eu vou ludibriar a troco de dinheiro, porque eu quero deixar um legado. O meu propósito aqui na Terra é deixar um legado para eu não me envergonhar dos vídeos que a minha filha vai ver depois que ela estiver grande. Pô, pai, você falava isso aqui? Pô, pai, é pra isso aqui. Saca, velho? Ela até pode não ter essa percepção. É. Mas eu não quero que correr esse risco, sabe, cara? Então, assim, é muita. Eu tava conversando com. Eu posso falar o nome dele, que é o Rodrigo Bertozzi. Que é o cara, ele é o pai do marketing jurídico no Brasil. E ele falou esses dias pra mim, falou, cara, esses dias eu fui gravar um conteúdo por uma orientação de um pessoal e me pediram pra falar esse negócio de advocacia milionária e tal, cara, eu não saiu da minha boca. Não consegui. É. Isso também não sai da minha boca, infelizmente. Pode até ser que tenha gente aí, cara, que sabe fazer o cara ficar rico em pouco tempo, sabe? Mas eu bato sempre nessa tecla, não é esse o jogo, né? Mas é isso. E o que você falou, cara, é bem verdade, você falando, eu tava lembrando, passando um filme aqui na minha cabeça, que eu lembro exatamente eu conversando com você há uns 10 anos atrás. Eu falei, cara, existe um negócio de tráfego pago, existe um negócio aí melhor, que é SEO. SEO, eu Você lembro. lembra disso? Eu comecei a invocar com SEO, cara, SEO, eu estudei, tudo sobre SEO. O cursozinho da Rock Content, lembra? Curso da Rock Content. Eu sou o maior comprador de curso da Hotmart. Eu não vou ganhar, provavelmente, o Mais prêmio. um patrocínio aí, Hotmart? Hotmart. Eu não vou ganhar o prêmio, Isaac, da maior conta da Hotmart, mas eu devo ser o maior comprador da Hotmart, com certeza. Eu gosto de investir em conhecimento. Alguns a gente joga fora porque não presta, outros a gente cancela, mas a maioria a gente aproveita. E eu lembro de um curso que eu comprei de SEO, e aí eu comecei a ter a percepção, que é o que eu ensino hoje. Falei, cara, tudo bem, isso aqui é show de bola. Pensa só, eu ter lead qualificado e sem pagar. sem colocar grana. É muito melhor que o tráfego pago. E eu comecei. Só que aí começou a demorar demais o resultado. Eu falei, não, cara, eu preciso colocar caixa no meu dinheiro. Aí eu caí matando em cima de Google Ads, de meta e tá. Aí eu inverti a ordem, que é exatamente o que a gente ensina hoje. Coloca dinheiro, depois você vai para SEO. SEO é o rei. Conteúdo é rei. Tem até o Sérgio Merola, parceiro, amigo nosso, gravou podcast com a gente aqui, fala, conteúdo é rei, e eu concordo com ele. Só que existe um momento certo de você fazer isso. Se você, a não ser que você tenha tempo também. Formei agora, moro com os meus pais, tô sossegado, não tem pressa de ganhar dinheiro. Aí eu ia pro SEO. Eu não ia pro tráfego pago, não. Mas a maioria esmagadora dos nossos colegas advogados estão desesperados para poder fazer um resultado rápido. E só aproveitando aí essa questão, que no começo eu falei sobre tráfego pago e orgânico e falei muito focado em rede social, né? Existe o tráfego pago e orgânico também na rede de pesquisa, que é o marketing de busca, né? Boa. Que é no Google. Sim. Então, qual que é a diferença do marketing de busca pago e o orgânico, né? O pago, né, é a mesma coisa, a gente paga a plataforma, mas aí ele vai funcionar de forma onde que a pessoa tem intenção de comprar alguma coisa, ela vai lá no Google e vai pesquisar, né? Se eu tô pagando o Google para que apareça esse anúncio, é tráfego pago, né? E aí tem o tráfego orgânico, que é chamado de SEO, né? S-E-O, né? Search Engine Optimization. Uau. Né? Uau. Eu treinei para falar, viu? Cara, Eu treinei. Não, eu treinei. Duolingo? Duolingo. Não, antigamente era Duolingo, hoje é o ChatGPT. Boa. E aí, como que o orgânico ele vai aparecer ali, né? Porque já tem pesquisa que mostra que as pessoas, 80% das pessoas, elas não passam a segunda página do Google, que é quando você rola lá embaixo, lá não tem 1, 2, 3, você passa. 80% elas não fazem esse processo de ir para a segunda página. E 60% elas clicam nas 3 primeiras buscas. Nas 3 primeiras. Né? 85% na primeira. Exatamente, 80% na primeira. E aí o que acontece? Quando você paga, ele vai aparecer, faz um teste se você estiver, você escreve qualquer palavra aí, qualquer produto, os 3 primeiros ali vai aparecer um anúncio, né? Vai estar patrocinado, né? A hora que tá sai do patrocinado, os 4 primeiros vai estar patrocinado. E aí a hora que chegar embaixo ali, aí vem o orgânico.
que é esse Isso. que você não precisa pagar. A primeira posição orgânica. A primeira posição orgânica, que é essa estratégia de SEO que você vai fazer dentro do seu site, através da palavra-chave, para que, através de vários critérios, né, essa palavra-chave ranqueie aquele conteúdo que tem aquela palavra-chave e ele aparece em primeiro ali. Excelente. Porque o que o Douglas está dizendo aqui, em outras palavras, pessoal, é que a mesma palavra-chave que você paga caro para ranquear em primeiro lugar, por Exatamente. exemplo, uma palavra-chave cara, advogado especialista em plano de saúde, ela chega a R$25, R$30 o clique. Essa mesma palavra-chave que você compra o clique dela, é possível você ranquear na primeira posição orgânica, ou seja, na quinta posição da rede de pesquisa, porque as 4 primeiras são pagas, a primeira orgânica, dá para você ficar entre as 4 primeiras pagando esse valor, de R$20 a R$30. Se você pagar 30, provavelmente você vai ficar em primeiro, porque o jogo do Google é dinheiro, tá, pessoal? Tem os tripé do Google, a gente pode falar depois, mas o lance é o dinheiro. Até por isso é lance, né? Leilão. Uhum. Quem paga mais. Mas a primeira posição dá para você ranquear a mesma palavra-chave que você comprou aqui. Então a gente busca muito isso aqui no escritório, né? Cara, eu estou em primeiro lugar no Google, mas eu tenho que estar nas primeiras posições orgânicas com a mesma palavra-chave. E quando você começar a ranquear aqui, você pode tirar o seu jogo daqui. Exatamente. Só que para você conseguir chegar aqui, meu irmão, é ano. Tambores, 1 ano e tambores e meio, lágrimas. tambores e lágrimas. Ano para você conseguir chegar. Por isso que vamos colocar dinheiro aqui, ainda que pouco, testando, com comercial forte, para você colocar dinheiro no caixa rápido, para você começar a se desenvolver, né? E galera, esse conhecimento ele tá, a gente brinca aqui com podcast bastidores, tal, com mentoria bastidores, mas ele tá disponível para você em qualquer lugar. Inclusive, o próximo podcast que a gente gravar, eu vou trazer o computador pra gente espelhar, pra gente Legal. mostrando Boa. tudo isso aí, a ferramenta do Meta, Google, como que pesquisa lá, os Boa. anúncios, a gente coloca, a galera já vai Vamos acompanhando. fazer já o compromisso então. Essa aula ela vai ser uma aula que vai ser disponibilizada para vocês de tráfego pago e tráfego orgânico. Acho que a gente esgotou muito bem o tema, né? Sim. Falando de cada um. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui que a gente vai tirar. Manda o WhatsApp para mim. Os meus alunos têm meu WhatsApp pessoal, né? Que é uma grande vantagem dos alunos, né? Tanto aqueles que têm os encontros individualizados, aqueles que conseguiram acesso sem o encontro individualizado, eles têm um WhatsApp meu pessoal para tirar dúvida, um suporte pessoal meu. O que eu não sei, eu pergunto o Douglas, a gente troca essa ideia, principalmente da parte do Meta. Então, vamos deixar esse compromisso para que a gente grave o segundo episódio, ali a parte 2 desse episódio aqui, talvez no próximo mês, e a gente vai espelhar e colocar um negócio mais prático aqui. E podemos até fazer uma aula ao vivo no Zoom, Douglas, porque a gente vai tirando a dúvida da galera ali, né? O encontrão dos alunos, vai ser bem legal. Assim. O problema é que você não gosta de falar, né, do microfone. Eu não gosto muito de falar, nem não. eu. Pitar não pita, não. É bom de prosa. E assim, mais pessoal, uma vez, Tapué, obrigado pelo patrocínio, viu? Pelo apoio do podcast. Esse podcast não seria nada sem a Tapué. Pensou em vasilha, pensou Tapué. Obrigado, vai lá. Assim, o pessoal tem uma vantagem muito grande, né? Além de ter esse acesso a essas informações privilegiadas, né? Pessoal, suga o máximo que vocês puderem. Porque o que a gente está falando aqui, são coisas que a gente vive na prática. Porque vocês podem ter certeza que o Lindsay, se não funcionar, ele vai falar. Isso aqui não funciona. Isso aqui eu já testei. Isso aqui dá errado. Você pode ter certeza. Então, nós somos muito sinceros com todo o processo, porque são anos que a gente vem lutando. Nossa. Empreender não é fácil, a gente sabe disso, entendeu? Até no infoproduto, né, cara? Até no infoproduto. Sim, a gente quebrou cabeça demais para chegar num projeto dessa magnitude. E magnitude não é de tamanho não, pessoal. Disse e repito. É de conhecimento mesmo. De conhecimento e know-how de aplicabilidade prática. E de viver na prática. Eu disse a vocês, pode ser que um dia eu viva só disso daqui. Pode ser que um dia. Mas não tem nada de errado nisso. Eu disse para vocês, eu não sou ninguém no infoproduto, mas o problema é o contexto, né? A gente estava até conversando aqui no início, né, sobre o podcast aqui, essa estrutura, né? É um sonho pra gente. Cara. É um sonho. Tanto que a gente já quebrou cabeça com isso aqui, em montar, em estudar, e errar com compra de equipamento, e compra um fone que não presta, e compra microfone, entendeu? E tantas coisas para chegar nisso aqui.
Entendeu? Assim, isso aqui, quem me conhece, quem conhece o Douglas, sabe o sonho que a gente tem disso aqui. Quanto a gente gosta disso daqui. Hoje nós estamos gravando aqui tarde da noite, a gente deixa a família, deixa todo mundo para vir para cá para poder gravar, mas a gente vem com prazer. Fomos gravar, deu um problema no E programa. continua dando problema, né? Então, assim, a É, gente mostra o que realmente acontece. dando problema. Por isso que é importante que o pessoal vai acompanhar isso. Dá problema. A gente foi gravar hoje, a gente ficou 1 hora tentando resolver um problema do software que tinha que atualizar. Vai dar problema no comercial, vai dar problema no seu tráfego pago, vai dar problema na sua advocacia, vai dar problema com o cliente e a gente tem que ser resolvedores de problemas. Só tem problema quem está em movimento, né? E que a sorte pegue a gente em movimento. Se é que existe sorte, uns acreditam que sim, outros que não, que ela pega a gente em movimento, né? Esse é um lema que eu trago assim para mim, para nossa advocacia, que o Douglas falou é verdade, pessoal. Até agradeço as palavras, mas a gente está aqui dentro do escritório e os alunos, os nossos alunos, eles têm acesso a exatamente aquilo que eu faço no escritório. Podia um dia lançar um evento pra galera vir aqui conhecer o escritório, conhecer a estrutura. Mas tem, cara, É o mesmo? último encontro individualizado dos meus alunos da mentoria Conhecer o Isaac. é aqui no escritório, que eu vou gravar um podcast com eles. O podcast era surpresa, que eu vou gravar um podcast com os Legal. meus alunos. No último encontro é um encontro presencial aqui na nossa sede administrativa, vai ver a rotina, vai ver como é que funciona uma controladoria, como é que a gente tem uma reunião de sócio, como que a gente cobra o comercial, como que a gente faz, como que a gente não faz, como que funciona o jurídico, reunião financeira, se coincidir no dia, a gente vai almoçar junto, posso convidar o Douglas também Opa, para poder almoçar tô juntos, junto. por conta do Isaac, O Isaac. ou da Coca-Cola Tupperware. E aí a gente vai fazer um esquema para ele ter essa imersão, que eu acho isso muito importante. Vai gravar um podcast com eles. Já tem esse rolê aí, Douglas. Tá por fora. Bom demais, eu quero participar disso aí também. Bom demais. Sempre Tá, aqui a gente convidado. vai falar, na hora que for falar de marketing, eu tenho que estar junto. Esgotamos o assunto? Isso aí, mas já não tem Mais muita alguma coisa, pra ô falar. Isaac? Tem uma pergunta? Tem, pode fazer. Vocês falaram muito sobre, para eu poder delegar para uma agência, eu tenho que ter uma escala de consciência boa, certo? O Isaac tá perguntando, para eu escalar para uma agência, eu tenho que ter uma escala de consciência boa, certo? Entre o consenso e quais são os 3 pontos que eu preciso saber antes de delegar para uma agência? Quais são as 3 principais coisas que eu não posso delegar sem saber disso? Ué, ô Isaac, você tá sendo pago para me arrebentar no podcast aqui? E Cancela o estagiário. Nada! Vamos lá, cara. As 3 principais coisas que ele deve saber, assim, de forma geral, de marketing. Cara, boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa que ele deve saber, cara, sobre tráfego pago. Vamos colocar assim, que é o nosso assunto aqui. Vamos inverter. Primeira coisa que ele tem que conhecer, cara, o público dele. Como que eu acho que é o mais importante. É conhecer o público dele. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês. Para quem trabalha com concurso público, que é meu caso, o que na realidade a gente está vendendo? Eu tenho que entender essa parada. Eu tenho que entender isso. Eu acho legal desse primeiro exemplo e dá um exemplo pra gente. Eu vou dar um O exemplo que para você vocês. vende pra O eles? que eu vendo para os caras? O que normalmente a pessoa vende e o que realmente precisa ser vendido? O que a pessoa vende, cara, normalmente quem trabalha com isso entende que está vendendo a recondução do cara ao cargo público dele. Por exemplo, foi eliminado no teste físico, ele vai lá, entra com a liminar, faz um processo, sentença transitada de julgado, devolvi o cara o cargo dele. Mas vamos supor que esse cara é um policial, não estou vendendo isso para ele, cara. Eu estou vendendo para ele entrar fardado na casa dele e mostrar para o pai dele, para a mãe dele, que ele conseguiu formar. É isso que eu vendo. Exatamente. Eu vendo a farda para o policial, eu vendo o jaleco para o médico que não conseguiu, eu vendo a pistola na cintura do PRF que o cara gosta, da bota CAC do PRF, de entrar na viatura, é isso que eu vendo. E eu só sei disso porque, além de ter sido policial também, a gente fez uma pesquisa para saber o que o cara quer. Porque ninguém quer ir para academia. O cara só quer ficar em forma. Ninguém quer fazer abdominal, mas quer ter uma barriguinha trincada. Você vai ter, tem como na IA, né? Aí você contém a barriga trincada. Então, a primeira premissa que eu falaria, Isaac, respondendo a sua pergunta, de forma objetiva, conheça seu público. É a primeira coisa, né? Segundo ponto que nós podemos colocar, conhecer o público. A gente tem que conhecer sobre o conceito de marketing, saber o que é de fato esse negócio de marketing. Conhecer mais do que isso, vou melhorar a minha resposta. Conhecer a essência
das plataformas, o que que as plataformas querem de mim E como ela vai comunicar com esse e público? como que eu vou comunicar com esse público através da minha plataforma. Conhecer meu público, conhecer a inteligência das plataformas, né? Esse é o segundo ponto. E se a gente elencar uma terceira questão, eu aprenderia muito sobre controle de KPIs, que eles falam hoje, né? Que são os controles de resultados. Eu entenderia muito sobre gestão de dados. Por exemplo, porque eu conheço meu público, conheço o que eu preciso da ferramenta e o que eu preciso entender da ferramenta Para ter o cliente. para ter o cliente comunicar com o meu público e entender os resultados ali. Parece simples, mas não é. Então, se for colocar isso, eu colocaria esses tripés os mais importantes aí. Se o Douglas quiser mudar um ou implementar, o cara me pegou de surpresa. É só para essa questão dos KPIs aí, é mais questão de métricas, né? Tá bem relacionado, Métricas, entendeu? entenderia de métricas, né? Para entender bem a fundo de métrica, quanto que ele está investindo, quanto que ele está retornando, quanto que está cada contato que chega, né? Quanto que está custando cada um desses contatos, quantas pessoas tem que serem alcançadas para ele ter aquela quantidade de pessoas no WhatsApp, das Isso. pessoas que estão no WhatsApp, quantas pessoas ali ele tem que converter, né, para aquilo ali gerar lucro para ele, quanto que ele está gastando com anúncio, quanto que está gerando de lucro, quanto ele está gastando com o operacional dele. Isso. Eu acho que essa parte de KPIs é bem focada nessa parte de métricas aí, E se eu pudesse importante. colocar tudo isso dentro de uma embalagem, acima de qualquer coisa, vender. Isso aí Vai aprender a vender. vender não tem jeito não. Embalaria no pacotinho, vai vender e é isso. Mais alguma coisa, Douglas? É isso aí, por enquanto é isso aí. É nóis. Galera, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou disponibilizar para vocês no módulo. Foi um formato especial para vocês, um formato diferente. Eu poderia sentar ali do outro lado do estúdio onde está a minha mesa, onde eu gravo as aulas para vocês e ter feito um a um de novo. Mas eu prefiro, não, eu vou fazer uma surpresa para eles, eu vou gravar um podcast de qualidade, com áudio de qualidade, com imagem de qualidade, no ambiente de qualidade e com um convidado que domina literalmente o assunto. Muita coisa que eu sei hoje eu aprendi com o Douglas e eu queria dividir um pouco do conhecimento dele com vocês, tá bom? Falando aqui para essa câmera, né? Valeu, obrigado Isaac, obrigado Douglas, grande abraço para vocês e até a próxima. Um abraço, pessoal. Agradeço também a cada um de vocês, estou à disposição para contribuir junto com o Lindsay aí nesse projeto. Vamos junto, valeu.